Palestra pública realizada na Casa Espírita Amor e Caridade, na noite de 26 de fevereiro de 2020. Com o expositor Juliano Carvalho, com o tema Moral Estranha. Meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe e que a espiritualidade amiga faça de nós um instrumento adequado para o estudo do Evangelho na noite de hoje. Hoje nós estamos recomeçando o capítulo 23, um capítulo intitulado Moral Estranha. Nesse capítulo, Kardec reúne algumas falas de Jesus que são para nós um tanto quanto inquietantes, né? Odiar pai e mãe, deixar pai, mãe, filhos, família, todo mundo para seguir, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a espada, mas a guerra, mas a divisão. Algumas falas de Jesus que nos deixam, no mínimo, pensativos. Falas que às vezes destoam, né, de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, da lei de amor, daquilo que Jesus sintetiza para nós como a lei divina de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, de fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Hoje, especialmente, se nós fôssemos levar essa fala ao pé da letra, estaria contradizendo ao mandamento honrar pai e mãe. Jesus mesmo nos disse: eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. É preciso que a gente entenda, então, que com essa fala de Jesus há alguma coisa que não está bem entendida. Alguma coisa que nós precisamos compreender o sentido profundo, ou então essa fala não é de Jesus, né? O capítulo Moral Estranha tem esses 4 tópicos para a gente trabalhar, e hoje nós vamos trabalhar esse. Quem não odeia seu pai e a sua mãe. Está registrado lá no Evangelho de Lucas. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. A gente até acha que combina com a fala de Jesus, quando Jesus fala da necessidade de nós carregarmos a própria cruz, de nós abrirmos mão daquilo que nós temos. Via de regra, nós pensamos nos recursos materiais que nós possuímos, mas o verbo odiar, principalmente se referindo ao pai e à mãe, de alguma forma nos incomoda. Vem à nossa mente o seguinte: será que Jesus de fato disse isso? E é a primeira coisa que nós temos que pensar. Nós sabemos que alguns textos foram manipulados aí ao longo da história. Ou será que Jesus disse alguma coisa semelhante, que não ficou devidamente registrada? Ou Jesus de fato usou um verbo na língua dele, né, que era o aramaico, que era o hebraico, que tinha esse valor, mas que não tinha esse sentido. E que o sentido original da fala de Jesus se perdeu no tempo. Ou até se conservou durante um tempo. Mas aí nós temos que pensar que Jesus era judeu. A linguagem mais falada naquele momento era o aramaico. Do aramaico foi traduzido para o grego. Do grego para o latim. Do latim para o português, talvez. Por quantas traduções passou o conteúdo do ensino de Jesus que nós temos até hoje? Bastaria que alguém tivesse errado uma vez na cópia, que tudo aquilo que viesse depois estaria comprometido no seu sentido. E aí, meus irmãos, nós temos um outro texto que está lá no Evangelho de Mateus e que vem fazer coro, que vem confirmar o que está no Evangelho de Lucas. Mas esse é um pouco mais claro. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Nós então estamos falando do mesmo assunto. Em um a gente tem o sentido de odiar, o verbo odiar. E no outro, amar mais ou amar menos. O que nos dá uma possibilidade de respiro.
A gente pensa então, olha, está registrado em 2 evangelhos, Jesus certamente deve ter dito isso. Resta entender então o que acontece. Porque algumas palavras, elas soam estranho na boca de Jesus. Se a gente vai levar isso ao pé da letra, se nós vamos ler literalmente o que está escrito, ou nós vamos cair no fanatismo e passar a odiar o pai e a mãe de verdade do jeito que a gente entende hoje, ou nós vamos cair na descrença, no ceticismo e achar que isso não existe, que isso não tem nada a ver e que não merece a nossa atenção. Por isso, meus irmãos, é preciso que em tudo no Evangelho a gente não pare na letra, que a gente não pare na superfície da palavra, mas que a gente mergulhe no entendimento profundo. É preciso entender que de repente esse pensamento não está bem expresso para nós. O sentido original foi alterado e certamente essa palavra ódio não tem o mesmo sentido que a gente considera nos dias de hoje. Primeira coisa, é preciso saber se de fato Jesus pronunciou. Parece que sim, porque está pelo menos em 2 evangelhos. Mas será que naquela língua o verbo odiar tinha o mesmo sentido que tem para nós hoje, de detestar, não gostar, repelir, não querer por perto e até desejar mal? Será que teria esse mesmo sentido? É preciso que a gente entenda que a língua hebraica, e principalmente aquilo que era uma língua só falada, que era o aramaico, era uma língua pobre. Uma única palavra servia para designar várias coisas, vários sentidos, vários significados. E aí complica um pouco a história. Um exemplo disso está lá na Bíblia, no primeiro livro, na Gênese, né? Nós temos lá a palavra dia, que serve tanto para simbolizar as 24 horas, né, do curso da Terra em torno de si mesma, quanto serve para indicar um período histórico de formação da Terra. Por essa confusão na palavra dia, a gente às vezes tem o entendimento hoje de que Deus cria a Terra em 7 dias. Porque era uma única palavra para atribuir significados diferentes. Para um período curto de tempo de 24 horas, quanto para períodos de milhões de anos, que são as eras geológicas que estão postas e comprovadas aí hoje pela ciência da Terra. Esse é um caso de uma palavra do aramaico que era usada para significar várias coisas. A outra está lá naquela velha história que é mais fácil um rico entrar nos céus, que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar nos céus. Quando a gente fala do camelo, nós vamos imediatamente pensar no animal. Mas, na verdade, o termo camelo servia para se referir também ao cabo, à corda grossa que era feita do pelo do camelo. A gente percebe a mesma palavra com mais significados, trazendo para nós a necessidade de exercitarmos um pouquinho a nossa compreensão, o nosso raciocínio. É preciso, para entender o que Jesus disse, meus irmãos, levar o costume dos povos daquela época em conta. Como pensavam os judeus? Como era a mentalidade naquela época? Como era a linguagem? Como eram organizados os sentidos? De uma língua a outra, a palavra será que tem a mesma energia, o mesmo significado? Nós sabemos que não. As ciências da linguagem estão aí para nos provar hoje que não existem traduções perfeitas. Se a gente vai muitas vezes tomar uma palavra pelo seu significado imediato na outra língua, nós vamos perder no sentido. É preciso que se compreenda isso. Certas palavras perdem também o seu significado através dos séculos. E uma tradução literal, quer dizer, letra a letra, no sentido certinho do dicionário, não exprime perfeitamente o pensamento. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão, é preciso afastar a palavra ódio do sentido que ela tem na modernidade.
Nós não podemos entender, meus irmãos, que Jesus está mandando odiar o pai e a mãe, que Jesus está mandando odiar o irmão e a irmã, que Jesus está mandando odiar os nossos familiares, odiar a nossa própria vida. Esse odiar tem que ter um outro sentido. Kardec foi um grande professor que escreveu uma gramática de língua francesa, escreveu obras em alemão, em outros idiomas, mas mesmo com todo o seu conhecimento, Kardec, no momento certo, teve a humildade de procurar alguém que sabia mais do que ele. E ele busca então um especialista em língua hebraica, o senhor Pesani. E o senhor Pesani então prepara para ele uma nota explicativa, que está no rodapé do Evangelho, explicando o sentido do odiar. E ele fala para nós o seguinte: odiar ao tempo de Jesus não significa o que significa para nós hoje, mas significa gostar menos. Olha, gostar menos está mais próximo do que estava lá no Evangelho de Mateus. Vamos rever o texto. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, seus irmãos, suas irmãs e mesmo a própria vida, não pode ser meus discípulos. Olha aqui, vamos substituir pela tradução do senhor Pesani. Se alguém vem a mim e não gosta menos de seu pai e sua mãe, sua mulher, seu filho, seus irmãos e suas irmãs, não pode ser meu discípulo. Perde o susto que a gente levou na palavra odiar. Odiar ao tempo de Jesus significava gostar menos. No idioma hebraico, meus irmãos, não tinha essa sutileza que a gente tem hoje, de, por exemplo, falar assim: eu gosto mais de sorvete de chocolate e gosto menos de sorvete de morango. Naquele idioma, o que era possível trabalhar era com os antônimos, era com os opostos. Eu amo sorvete de chocolate e odeio sorvete de morango. A língua era uma língua enérgica, uma língua chocante. As imagens eram mais fortes naquele momento. Então, Jesus não está mandando a gente odiar ninguém. Mas olha o que Jesus nos fala. Primeira coisa que Jesus fala: uma grande multidão de povo caminhava com Jesus. Isso acontece até hoje. Tem um monte de gente que se diz cristão. Tem um monte de gente que lota as igrejas, os centros espíritas também, né? Que lota todos os lugares religiosos. Mas será que todas aquelas pessoas que lotam os ambientes religiosos estão de fato associadas a Jesus e aos seus ensinamentos? Ele, sabendo disso, diz: se alguém vem a mim, se alguém enche o centro, se alguém enche a igreja, se alguém está falando que é cristão, mas não gosta menos do pai e da mãe, das relações afetivas do terra a terra, da própria vida, dos interesses materiais, não é digno de ser meu discípulo. Jesus estabelece uma diferença entre aquele que diz seguir e aquele que segue de verdade. Jesus não está falando que a gente não tem que gostar do pai e da mãe, mas nós vamos voltar lá no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E de repente, dentro de casa, meus irmãos, quando a gente decide seguir os ensinamentos de Jesus, nós vamos receber crítica, nós vamos perceber empecilhos e dificuldades, que às vezes vêm do pai, que às vezes vêm da mãe, do esposo, da esposa, do irmão, do colega, do amigo, de todos aqueles que nos cercam. Quando a gente decide mudar de vida e ser alguém diferente, quando a gente decide reformar o nosso velho coração e permitir que nele nasça um novo, a gente vai encontrar resistência. Jesus, sabendo disso, já advertiu. Mesmo entre os nossos entes mais caros, mesmo entre as pessoas que a gente mais ama, nós vamos enfrentar obstáculos para seguir o bem. Vamos lembrar de Francisco de Assis, quando se sensibiliza com a doutrina do Cristo. Ele teve que escolher entre continuar a ser filho de quem era, um homem rico, ou seguir Jesus. Francisco de Assis abandona as roupas na praça pública e vai trabalhar para o Cristo. Imaginemos se ele não tivesse feito isso. Com todo o bem que ele fez para a igreja, com todo o bem que ele faz para nós até hoje. E quantos outros missionários, trabalhadores do bem, tiveram que abrir mão
do convívio com seus familiares, dos interesses materiais, dos desejos que a terra oferece para poder cumprir a sua caminhada evolutiva. Com isso, meus irmãos, Jesus não sugere que a gente abandone a nossa casa, não. A gente tem que continuar ali junto com o pai e junto com a mãe. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Mas ele ensina para nós que são valores diferentes, que os valores da matéria são transitórios. Hoje a gente está filho, hoje a gente está pai, hoje a gente está mãe, hoje a gente está irmão, hoje a gente está numa determinada condição. Isso é provisório. O dia que a gente desencarnar, nós voltamos para o nosso status natural, que é de todos irmãos, filhos de Deus. Mas quando nós estamos mergulhados na matéria, muitas vezes a gente esquece disso. E acha que o que interessa são as relações que o corpo estabelece. E esquecemos que nós não somos o pedaço de carne, mas nós somos o espírito que mora no pedaço de carne, que já existia antes e que continuará a existir depois. Jesus ainda segue na sua fala: e todo aquele que não carrega a sua cruz e me segue, e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus nos lembra que nós temos um dever. A nossa cruz hoje, meus irmãos, não é de madeira, não é na moda da pena da morte, como foi ao tempo de Jesus. A nossa cruz de hoje, talvez é o trabalho complicado que a gente tem que fazer na terra. É o familiar que não nos compreende. É aquela pessoa que é doente do corpo ou doente da alma, que está no nosso convívio. São aquelas pessoas que exigem mais de nós, em entendimento, em paciência e em perdão. Se a gente não abraça a nossa cruz e busca seguir Jesus, e seguir Jesus é seguir a lei de amor, seguir Jesus é seguir o seu ensinamento. Se a gente não busca fazer isso, não adianta estar na multidão. Para ser discípulo de fato do Cristo, é preciso fazer o bem, é preciso abraçar a cruz. E ainda vem uma lição: assim todo aquele dentre vós que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, nós temos que lembrar que na terra nós somos como estudantes, que estamos matriculados nessa encarnação, que o nosso corpo equivale a uma carteira na sala de aula da vida, para que a gente possa aprender. Nenhum de nós pegou uma maleta no plano espiritual e desceu para passar férias aqui. O nosso estágio aqui é de aprendizes. Nós precisamos aprender a amar aqueles que dividem conosco a existência, a perdoar, a ter tolerância, a fazer o bem e a vencer as nossas próprias imperfeições. E aí, meus irmãos, a gente tem que ver um sentido mais profundo que existe nesse texto. Porque o odiar pai e mãe não vale só para o pai e a mãe biológico. Quem são as ideias, mães, que fazem nós sermos quem nós somos hoje? Quais são os pensamentos pais do nosso caráter, do nosso comportamento? Quais são as formações que a gente tem, a nossa visão de mundo, que de alguma forma são os pais do nosso modo de agir, do nosso comportamento? É preciso que a gente goste menos das nossas ideias, menos dos nossos pensamentos, menos da nossa maneira de enxergar o mundo, e que gostemos mais de Jesus, que gostemos mais da lei de amor. O pai e a mãe que precisam ser odiados, que Jesus nos fala, são aqueles que patrocinam, que financiam, que condicionam o velho homem que ainda existe em nós, cheio de defeitos, de vícios, de imperfeições. É preciso que a gente goste menos dos nossos vícios, que a gente goste menos das nossas paixões, que a gente goste menos do nosso jeito de ver a vida, de ver as coisas, que a gente goste menos de nós mesmos e que gostemos mais de Deus. Uma outra fala que está lá no Evangelho de João: é preciso que ele cresça e que eu diminua, para que um dia a gente possa fazer igual Paulo de Tarso, que deixou de ser o velho homem perseguidor dos cristãos que matou a tantos, que era o Saulo, e passou a ser o Paulo, o cristão.
o novo homem, e que um dia afirmou: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E aí, meus irmãos, nós temos que lembrar que seguir Jesus, que renunciar à nossa vida material, não significa abandono. Renúncia com Jesus não é deserção, não é abandono, não é deixar para lá. Renúncia com Jesus significa dedicar-se ainda mais. Renúncia com Jesus não é renunciar do outro, mas é renunciar de si pelo outro. Se teus pais não procuram a intimidade com Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento, à felicidade de sentir-lhes o coração com o teu na senda redentora e ajuda teus filhos. Se os teus amigos não te conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor da tua alma ante o sol da verdade e ajuda teus amigos. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo, esquecido de muitos e por muitos relegados às agonias da negação. Nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele, que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhes diz confiante: eis que estarei convosco até o final dos séculos. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe e que a gente saiba valorizar o patrimônio espiritual, a lei de amor, o ensinamento do bem e não o material. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe a todos.